Dizem que a história não se repete, mas que ela rima. Eu digo que isso é uma mentira confortante que vocês contam para dormir à noite. A história não rima. A história gagueja. Ela gagueja porque o animal que opera a máquina, você, não evoluiu 1 milímetro em 100 mil anos. Vocês olham para os gráficos sangrentos do Bitcoin ou para aquele NFT de macaco que agora vale menos que um JPEG baixado no Google e choram sobre azar. Vocês chamam isso de cisne negro. Nassim Taleb riria da sua cara. Eu rio da sua carteira. Isso não foi um acidente. Isso foi um ritual. Eu nasci em 1895. Eu vi homens que construíram ferrovias se atirarem de janelas em 1929 porque ignoraram a aritmética. Eu vi o Nifty 50 nos anos 70. Eu vi a bolha.com. Mas para entender a doença que infecta o seu cérebro agora, precisamos voltar ao paciente zero. Ao momento exato em que a humanidade decidiu, coletivamente, que a realidade era opcional. Bem-vindos à autópsia da primeira alucinação financeira global. Bem-vindos à Holanda de 1637. Bem-vindos à tulipomania. Para diagnosticar a loucura, primeiro você precisa respeitar o hospício. A República Holandesa, no século XVII, não era um país, era uma anomalia estatística. Enquanto o resto da Europa ainda brincava de feudalismo e queimava hereges, os holandeses estavam inventando o futuro. Eles criaram a Verenigde Oostindische Compagnie, a VOC, a Companhia das Índias Orientais. Não pensem nela como uma empresa. Pensem na Apple, Amazon, Google e BlackRock, fundidas em uma única entidade e com permissão governamental para ter exércitos, fortes e canhões. Isso não é exagero. Eles podiam declarar guerra. O dinheiro fluía para Amsterdã como a água suja flui para o esgoto, rápido e constante. Havia tanto capital disponível que as taxas de juros caíram para 3% ao ano. Algo impensável para a época. O mestre Charles Kindleberger, em sua obra seminal, Manias, Pânico e Crashes, chama este estágio de displacement. No meu dicionário cínico, eu chamo de o brinquedo novo brilhante. É o choque exógeno. O momento em que o cenário muda tão drasticamente que os modelos mentais antigos se tornam obsoletos. Uma nova classe média surgiu. Sapateiros, tecelões, cervejeiros, pessoas que nunca tiveram dinheiro, agora tinham os bolsos pesados com prata. E eles tinham um problema existencial: a vaidade. A sociedade era calvinista. A ostentação era um pecado mortal. Você não podia construir um palácio dourado como um francês decadente. Você não podia usar veludo vermelho como um italiano. A cultura exigia modéstia externa. Seja humilde ou vá para o inferno. Então, como um novo rico prova para o vizinho que é melhor que ele, sem quebrar a lei de Deus, você investe em algo natural, algo que Deus criou. Você investe no seu jardim. A tulipa não é europeia, ela é uma imigrante turca, trazida dos jardins do sultão. Quando ela chegou, era um símbolo de status supremo. Era difícil de cultivar, rara, exótica. Mas não estamos falando das tulipas vermelhas e amarelas que você compra no supermercado por $5. Estamos falando das quebradas, as Bizarden, as Rosen, as Semper Augustus. Em 1637, um único bulbo desta flor foi vendido por 5.500 florins. Vamos contextualizar para a Assembleia dos Gênios do Acaso que está me assistindo e não tem noção de inflação histórica. 5.500 florins compravam uma mansão de luxo no canal mais exclusivo de Amsterdã, com carruagem e jardim. Hoje, seria o equivalente a trocar uma cobertura triplex em Manhattan por uma cebola. Uma cebola que não gera aluguel, não paga dividendos, não produz nada,
e que, se você não cuidar direito, morre em 2 semanas. Mas aqui reside o segredo sujo que os livros de história infantil não contam. A razão pela qual essas tulipas eram tão raras e tinham essas listras magníficas não era genética, não era uma dádiva divina, era o Tulip Breaking Virus. A planta estava doente. O vírus quebrava a pigmentação da pétala, criando a arte. Mas também enfraquecia o bulbo, impedia a reprodução e matava a planta lentamente. A sociedade mais racional da Terra estava apostando o PIB do país na beleza da morte agonizante de uma flor. Se isso não soa familiar ao seu portfólio de memecoins e JPEGs de macacos, você é cognitivamente vulnerável. Como transformamos um hobby de aristocratas em uma mania popular, com a ferramenta favorita do diabo, a democratização das finanças. Os mercadores sérios da Bolsa de Amsterdã olhavam para as tulipas com nojo. Então, o mercado de tulipas foi para o subterrâneo. Eles chamavam esses clubes de colégios. Aqui, eles inventaram um derivativo financeiro que faria Wall Street corar de inveja. Eles chamaram de Windhandel, o comércio de vento. Funcionava assim. As tulipas florescem na primavera, mas os bulbos ficam enterrados no inverno. Ninguém podia ver a mercadoria. Ninguém podia checar a qualidade. Então, eu vendo para você um bulbo que eu não tenho. Você me paga com uma nota promissória de dinheiro que você não tem. E nós concordamos em liquidar a diferença em junho. Era alavancagem infinita. O pobre limpador de chaminés podia comprar uma fortuna desde que vendesse o contrato para um filantropo involuntário antes do vencimento. E para garantir que a racionalidade ficasse do lado de fora da porta, havia a regra do Wijnkopsgeld, o dinheiro do vinho. Cada negócio fechado exigia uma taxa que era convertida imediatamente em álcool. Quanto mais negócios, mais álcool. Quanto mais álcool, menos medo. Quanto menos medo, lances mais altos. Vodka grátis na festa. Mas a ganância, por si só, não explica a insanidade de 1636. Falta o ingrediente final. Frank Knight falava sobre a diferença entre risco e incerteza. Risco é jogar dados. Incerteza knightiana é jogar roleta russa no escuro. Em outubro de 1636, a peste bubônica voltou à Holanda. Em Haarlem, a peste estava matando até 20% da população em poucos meses. Imagine a psicologia disso. Você vê o homem prudente morrer em 3 dias. A prudência dele foi inútil. Isso gerou o niilismo financeiro. Se a morte é provável na próxima terça-feira, a aversão ao risco desaparece na segunda. Por que não apostar tudo? Se eu ganhar, eu fujo da cidade. Se eu perder, a peste resolve. A tulipomania não foi apenas uma bolha financeira. Foi uma orgia desesperada contra a mortalidade. Janeiro de 1637. O mês da loucura terminal. Os preços descolaram da realidade. Bulbos comuns subiram 2000% em 30 dias. Todos acreditavam na teoria do tolo maior. Mas a matemática é cruel. O suprimento de idiotas é finito. E o suprimento estava morrendo. 3 de fevereiro de 1637. Nada aconteceu. E tudo aconteceu. Ninguém levantou a mão. O medo é linear. O pânico é exponencial. A hipnose quebrou. Nós somos os últimos. Nós somos os tolos. Kindleberger chama isso de revulsion. A ressaca moral financeira. Não é apenas tristeza. É nojo físico. O preço caiu 90%. Depois 99%. Não havia saída. A porta se fechou. E agora a pergunta: quem pagou a conta? Não houve resgate. O governo declarou que aquilo era jogo. E dívidas de jogo não são exigíveis. Acabou. A riqueza evaporou porque nunca existiu. Era um delírio coletivo. Você ri dos holandeses. Mas abra o seu aplicativo agora. Quantos ativos não produzem fluxo de caixa?
Quantas apostas você fez esperando um tolo maior? Vocês mudaram as roupas, mudaram a tecnologia, mas a biologia é a mesma. O mercado pode permanecer irracional, mas a revolução chega. E quando chegar, a lealdade não vai te salvar, ela vai te enterrar. A maioria vai fechar este documentário, vai procurar a próxima tulipa. Mas se você tiver coragem intelectual, existe uma saída. É gestão de risco, é sobrevivência matemática. O protocolo da tartaruga. O link está aí embaixo. Não clique se quiser conforto. Clique se quiser parar de perder. Os holandeses escolheram a esperança. Qual será a sua colheita? Prove que eu estou errado.